qual conselho você poderia dar para quem está começando, para quem quer migrar para essa área? O que você pode falar para essas pessoas? Bom, eu sou suspeita, eu Uhum, adoro, eu acho que o que eu mais amo dentro da nossa profissão é lidar uhum, com as gestantes e as puérperas. Então, assim, para quem está iniciando, para quem está começando agora, saindo da faculdade, enfim, ou que quer começar, já está na área há muito tempo, mas quer migrar para esse uhum. nicho, é você procurar se especializar, estudar. Hoje em dia, como eu falei, antigamente, quando eu tive essa paixão toda, eu não tinha cursos para Aham. procurar, para poder me especializar, para poder entender mais. Então, era artigo científico, livros de obstetrícia, Sim. contato que eu tinha através dos fisioterapeutas, né, Uhum. dos médicos que tinham ali. Então, hoje em dia está tudo muito acessível, né? Tanto na internet, artigo científico que a gente tem a rodo, livros de Aham. obstetrícia, e os cursos especializantes. Tem o Uhum. meu, assim, tem de várias outras profissionais também. Aham. Então, acho que é isso, assim, nunca lidar com esse público sem antes você ter domínio do que você está fazendo. Oi, gente! Sejam bem-vindas a mais um Pod da B. Hoje eu tô aqui com a Eve. Ela é muito especial. A Eve é formada em estética também. A gente vai bater um papinho. A especialidade dela é gestante. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eve, muito obrigada por aceitar o convite. É muito especial ter você aqui comigo. Fiquei muito Ah, feliz e grata, viu? eu estou muito feliz de ter Hum. vindo, muito ansiosa. Então, Tô, vamos lá conversar sobre tudo que a gente já vamos. estava conversando horrores aqui É, antes. Quase não sobra assunto pro meu pod. Deus, fala um pouco. Vi, vamos lá, conta um pouquinho pra mim. A gente já estava conversando e você estava falando que você é técnica em estética, né? Como que foi isso Isso. pra você? Você sempre quis trabalhar com estética? Quando você saiu da escola, você já tinha certeza do que você queria ser? Como que foi? Bom, quando eu estava na escola, eu já sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à área da saúde. Então, na Aham. minha cabeça, logo correlacionei a enfermagem. Pensei, Sim. vou para a área da enfermagem. Só que eu tenho muitas primas que são enfermeiras Uhum. e talvez por isso também eu tenha meio que já me jogado para a área mesmo sem imaginar outras áreas da saúde. Aham. E elas falaram assim: não, não vai, é muito difícil. Você ganha pouco para fazer muita coisa que você não vai A gostar. área hospitalar é bem puxada, né? Exatamente. Então elas falavam assim: se eu fosse você, eu investia em outra área, porque essa Aham. área não tá legal. Falei, bom, e agora? O que eu faço? Aí eu comecei a ficar mais perdida, porque eu falei, Aham. eu tinha tanta certeza que eu ia para enfermagem, que eu Nunca nem falei, passou outra coisa na minha cabeça? exatamente. Aí eu falei, e agora? Aí comecei a pesquisar, pesquisar. E aí uma dessas minhas primas, que é enfermeira, ela falou assim: vai na estética, tá crescendo muito essa área no Uhum. mercado, tem muitas coisas legais, né? Trata muita coisa do corpo, do rosto e Sim. tal. Eu falei, bom, estética, porque quando a gente falava em estética, vamos pegar, sei lá, vai, 10 anos atrás, Uhum. eu muito relacionava, tipo, cabelo, unha, Unha, maquiagem. maquiagem, né? Aham. E aí falava assim, mas estética, tipo, meio que dermatológica, sabe? De Aham. pele. Eu falei, vamos ver o que é, né? Aí eu Aham. entrei para ver o que era. E aí eu achei a faculdade da Embi Morumbi, Uhum. né? E o curso técnico no No Senac. Senac, aham. E aí eu falei assim, como eu estava meio perdida ainda na época, eu falei assim, bom, eu vi que na época a mensalidade na faculdade da Embi era maior do que eu podia pagar. Eu Sim. falei, bom, então eu vou tentar o técnico, eu vejo se eu gosto e me identifico, e aí depois eu Uhum. vejo o que eu faço. Sim. E aí foi isso que eu fiz. Eu fiz o técnico, foi 1 ano e meio no Senac da Aclimação aqui em São Paulo. Aham. Adorei, amei muito. E logo eu já entrei numa clínica de estética. Aham. Aí E a aí você gente já começou a pode, trabalhar. já entrar na outra parte da minha vida. E aí, você já estagiou nessa clínica ou você já entrou como contratada mesmo? Eu entrei na clínica ainda estudando Uhum. estética. Tá. Então, era uma clínica de fisioterapia e estética. Aí tinha pilates, tinha nutricionista, tinha psicóloga, Multidisciplinar, né? Uhum. multidisciplinar. E tinham 2 médicos nessa clínica, que era o Tá. nutrólogo e o ortopedista. Então foi legal que eu tive contato com vários nichos dentro da área da saúde, né, Sim. e foi ali que despertou o meu primeiro contato com gestante. E isso a gente tá falando de 10 anos atrás, né, que a gente estava Isso, falando. eu entrei na clínica em 2013. 10 anos atrás. A Em gente dois tá velha. ai, eu não vou pular essa parte.
10 anos atrás. E Aham. eu era uma menina, assim, então às Uhum. vezes o pessoal pode achar que a gente tem cara de nova, então você imagina isso há 10 anos atrás. Sim. E aí, nossa, foi uma luta, assim, porque eu sempre fui muito tímida, então Uhum. para eu me posicionar dentro da clínica foi muito difícil, porque o que acontece? Era uma clínica, eu não era registrada nessa clínica, Tá. mas eu era tratada como se eu tivesse um registro. Então eu tinha Sim, horário para chegar, horário para sair, tinha todas as questões como se eu realmente fosse uma funcionária, sim. porém eu não tinha Nenhum vínculo, de nenhum. carteira, nem nada. Aham. Exatamente. Isso foi muito ruim até, porque Uhum. na época, como eu era muito nova, eu me deixei levar pelo que a minha ex-chefe falava, né? E Aham. aí eu acabei abrindo mão da carteira assinada, mas depois eu vi como eu não tinha a ideia de ficar muitos anos ali. Só que eu Uhum. me acomodei e fiquei quase 5 anos da minha vida trabalhando lá. Nossa, Muito bastante! tempo. Aí eu Aham. falei assim: "Não, gente, não dá", porque aí você não tinha férias, porque se eu tirasse férias eu não ganhava, não E tinha todo esse tempo sem salário. registro? Sem registro, então Aham. acabei me arrependendo muito. E aí depois eu acabei até pedindo para ela me registrar, mas aí ela Retroativo, acabou, né? meio que, pô, se esquivando, assim, do assunto. Todo mundo tem que ter um chefe ruim pra saber o Exatamente. tipo de chefe que você não vai ser na vida, É, né, são exato. experiências, é. E assim, é muito legal, se tem uma parte boa disso tudo, é que a gente aprende o que não fazer quando for o nosso, né. Sim, eu falo, tanto que sempre me perguntam assim: "Ai, qual o conselho que você daria pra quem tá começando?" E eu até fiz um post um tempo atrás e um dos carrosséis eu coloquei: "Trabalhe para os outros sim", porque é trabalhando para os outros que você vai ver o tipo de profissional que você quer ser e principalmente o tipo de Uhum. profissional que você não quer ser na sua vida. Exata É exatamente isso. É. E eu sou muito grata pela oportunidade que eu tive lá, eu aprendi Uhum. muito com ela também, mas assim, nem tudo são flores, né. Sim. Então, tive muitos contatos positivos e algumas experiências negativas, mas tudo serviu de crescimento profissional, né. Eu Aham. até brinco que é a faculdade da vida, né, a gente aprende É. muito fora, né. Fora. É, não, a faculdade é só o primeiro passo, assim, né, porque na faculdade tudo é perfeito, né, tudo é Exatamente. proibido, nada pode, tudo é correto, aí você vai É, cair no mundão aí profissional, aí você vê que não tem nada de nada a ver com isso, né. nada. Eu lembro que quando eu fui estagiar também, meu primeiro estágio, eu falei assim para o meu pai: "Pai, lá é muito legal, eles nem reutilizam gel, creme". Eu achei isso muito legal, pai, porque nos outros lugares todo mundo falava na minha sala: "Ai, na clínica que eu tô trabalhando eles reutilizam creme, reutilizam Meu. gel", e eu ficava: "Meu Deus, eu não quero trabalhar num lugar Ah, assim". e é o mínimo, né, a gente tem um lugar assim, só É, que a gente ficava, exato. tipo, é muito doido. E você disse, Eve, que lá começou a despertar em você a vontade de trabalhar com gestante. Como que foi? Você Isso. lá já o maior público já era gestante? Era uma clínica especializada em cuidados gestacionais. Ai, que Então, legal. tudo que eles tinham ali de nicho, Uhum, também tinha o foco em gestante. Então, pilates para gestante, fisioterapia para gestante, uhum, nutrição para gestante, psicologia para gestante. aham. Então, a estética também tinha, estética de forma geral, e também tinha estética Estética voltada focada pra gestante. para Aham. gestante. Então, porque quando a gente faz alguma graduação, infelizmente isso até hoje, e algum técnico, você não tem uma grade só falando sobre os cuidados gestacionais e pós-parto, Não. né? Eles dão uma pincelada, tipo, em gestante não pode isso, não faz isso. É Mas basicamente um X, né, na cara da gestante. exatamente, nada Aceitar a pode. gestante pé, não É, pode mais não nada, vou né, te atender. coitada. É. Exato. E aí eu falei, bom, então eu tive meu primeiro contato lá, me apaixonei. Aham. Não tinham cursos livres, assim, cursos que fosse Especializantes, se aham. especializar, para atendimento em gestante. Então, eu li muito artigo científico, aprendi muito com a minha chefe na época. Uhum, Tinha muito interesse nisso, então eu queria uhum, ler sobre tudo que eu podia, aprender, enfim. E aham, aí foi aí que eu comecei a atender esse público, né? E aí eu cuidava delas no período gestacional uhum. e depois no pós-parto, porque como era uma clínica que tinham equipamentos de gordura localizada, flacidez, né? Sim, Acabava que elas voltavam para fazer o pós, quando uhum. tinha liberação, para cuidar da flacidez, das gorduras que ficaram ali pós-gestação. E aí eu Sim, acabei que eu cuidava delas no pós-parto também. E uhum. aí você cria um vínculo, é uma paciente ali que você acaba criando um vínculo afetivo muito grande, porque você lida ali desde que ela descobre que está grávida, né, a partir da liberação médica, Sim, até o até pós. Então, aham. tem gestante que eu atendi que hoje o bebê, a criança tem 8 anos, Gente, e já é, tipo, aí quase um adulto. quase quase um adulto,
E eu Aquela, falo, meu eu vi Deus, você na barriga da sua mãe. é muito tia, né? Eu falo Aham. isso. E é muito gostoso, assim. Então, aí de lá pra cá eu vi que era isso que eu queria fazer dentro da Uhum. área, né? Que é o que eu mais gostava. E foi sendo tudo muito, muito natural. Ai, que legal. E aí você ficou 5 anos nessa clínica, quando que despertou em você o desejo de empreender? Como que foi isso? Conta pra mim. Quando eu estava estudando, né, fazendo o curso, lá dentro do curso você tem aula de gestão, né? Uhum, E aí eles veem assim tudo muito glamourizado. Então, vocês podem ganhar até tanto, ter um faturamento de tanto uhum. dentro da área. Então, isso já brilha os olhos para você querer ter um espaço próprio, Isso o curso né? você tá falando o de O de estética? Ah, estética. tá. Aham. Então, eu fazendo o curso já brilhava os meus olhos para um dia, eu ter o meu espaço próprio, um Já é o dia. sonho de todo mundo, né? Aham. Exatamente. Só que assim, como eu tinha medo de muita coisa, acabou que apareceu essa oportunidade da clínica, eu falei: "Nossa, vai ser perfeito, porque eu vou ter contato ali com muitas Uhum. coisas". E como eu comecei a trabalhar lá ainda estudando, eu realmente tive contato com aparelhos que eu não tinha na aula prática do Sim. curso, né. Uhum. Então isso foi muito legal. Só que, como eu te falei, eu acabei me acomodando muito nessa Uhum. clínica, porque você domina o que você faz, você já conhece o ambiente de trabalho, você gosta das pessoas, do É tipo, público. mal, bom ou ruim, é tipo cômodo, né? Você já tá ali, tá confortável a situação, Exatamente, né? Tipo assim, eu vou barrigando aqui, quando der eu mudo, exatamente. né? E aí acaba vindo muito para a área pessoal. Então, eu Uhum. acabei casando nesse meio tempo. Eu pensava assim, não, eu ficando aqui, querendo ou não, eu tenho uma falsa estabilidade financeira, onde eu Sim, tenho todo mês o meu dinheirinho na conta, sim, então eu consigo me organizar melhor. Então, eu acabei na minha cabeça ia ser melhor estando lá para poder organizar o meu casamento, para poder fazer as minhas sim. coisas. Uhum. E meu marido sempre falando para mim: vamos arriscar, você Aham. pode, tem potencial. E a gente Uhum. nunca acredita muito na gente, né? Não. E eu lembro que ainda fazendo o curso, meu pai ele tinha me dado uma maca de presente, alguns Aham. aparelhos, tipo carrinhos, né, Sim. de pôr o Aham. aparelho em cima. Então eu acabei ganhando o meu primeiro vapor, minha alta frequência, um aparelho de vácuo em dermo, a Aham. maca, uma lupa. Então eu atendia na casa dos meus pais, que eu ainda não era casada, então era no meu quarto, Uhum. atendia a família, alguns amigos, tudo. E aí eu trabalhava na clínica. Então os atendimentos que eu tinha na casa dos meus pais era assim, muito de vez em Esporádicos, quando, né? exato. Uhum. E depois que eu casei, aí que eu larguei mão de tudo mesmo, deixei minhas coisas lá na casa dos meus pais e continuei trabalhando na clínica, Aham. até que eu estava muito cansada da rotina da clínica, muito Uhum. assim, saturada, desanimada, não tinha vontade de trabalhar lá. Sim. Aí meu marido falou assim: Evelyn, ou você vende isso pra gente fazer dinheiro, ou você faz dinheiro por você mesma. Aham. Porque não dá pra deixar tudo aquilo ali parado na casa dos seus pais sem você usar. Sim. Ele quer saber? Vou começar. Aí eu saí da clínica, montei na garagem da minha casa Uhum. um espaçozinho para eu Sim. atender. Fiquei Aham. 3 meses na garagem. Aí eu falei assim, meu, não dá para ficar aqui. É uma garagem. Eu preciso, eu Mas a gente preciso. começa como pode, Começa né, como amiga? É. pode. Eu falei, eu preciso divulgar. Como é que eu ponho uma placa? Nem pode, né? Porque era uma Aham. casa, a gente morava alugada, então Uhum. imagina o dono passar lá e ver uma placa de estabelecimento comercial, né? Aham. Falei, bom, preciso crescer. Uhum. Falei, então a gente começou a pesquisar lugares para poder alugar, né, lugares comerciais, Tá. até que a gente achou uma casa comercial que estava sublocando algumas salas. Uhum. E aí, dentro do meu possível, eu consegui alugar lá, né, era uma sala mais simples. Aham. E foi muito louco, assim, foi realmente na loucura, porque eu tinha 3 clientes fixas, que me Uhum. pagavam um valor por mês. E nessa época você já atendia só gestante, Evi? Atendia de tudo, Ah, tá. limpeza de Não, o pele, foco ainda não drenagem. estava totalmente Ainda direcionado não a estava. gestante, Era o que eu tá. mais gostava, Uhum. só que quando você começa, você fala assim: "Meu, Você preciso faz tudo, né? fazer tudo", exatamente. Eu lembro Até que, o que você meu não faz, você Deus, faz. exato. Ai, até uma coisa que hoje eu não faria, que eu fiz na época, eu coloquei, tipo, tudo num papel, num panfleto, Uhum. tudo. Falei: "Meu Deus, mas é muita coisa, né". Massagem modeladora, massagem relaxante, Meu, tudo. drenagem, drenagem Limpeza de facial, ecos. Eu lembro que no meu primeiro panfleto tinha ecos corporal, radiofrequência, tudo tinha. tudo, exatamente. Não era tipo assim, sei lá, protocolo para flacidez, não, era É, tudo que eu aham, tudo que fazia, faz, até aham. tratamento, tipo assim, tratamento pra olheira. Aí depois eu fiquei pensando: "Cara, mas é tão difícil tratar olheira". Eu Eu nem trato olheira, tipo. eu falava assim: "Tem olheira que depois que você
vai aprendendo, você Aham. fala assim, gente, não é toda olheira que a gente consegue. Tem Sim. olheira que hoje em dia é só com Preenchimento. preenchimento, Aham. né, e a gente nem Nossa, mas faz, né. olheira, só um adendo aqui, gente. Eu não sei vocês que estão assistindo, mas pra mim olheira é um dos tratamentos mais difíceis, né? Não, Muito difícil de ter resultado. muito, porque muito pode estar linkado à alimentação, né, qualidade de vida e Problema outra coisa, respiratório, tudo, sono. se é fumante, se não é, É, enfim, hereditário, genética, sim. né. Enfim, mas na época eu tinha posto lá tratamento para olheira, porque eu Aham, queria agregar tudo que eu podia. tudo. E aí eu fiz, eu comecei a atender nessa sala e eu tinha 3 clientes fixas. Eu falei Uhum, assim: "Essas 3 clientes me dá o valor do aluguel". uhum. Falei: "Então dá para eu alugar". Olha que loucura. Porque assim, tudo bem, você vai pagar o aluguel, mas como é que você vai comer? Como é que você vai pagar suas É, contas? aham. Não é só o aluguel, né. Não, tem água, luz, É, internet, se de repente você vai pôr. os Aham. produtos, como é que eu vou comprar? Mas enfim, falei: "Pelo menos o valor do aluguel eu tenho garantido". Uhum. Falei: "Então vamos lá". Aluguei, fechei lá com o dono da sala. No mês seguinte, das 3 clientes que eu tinha, 2 pararam de fazer. Meu Deus! Eu falei: "Ferrou". Ferrou! Falei: "E agora, o que eu vou Aham. fazer?". Lá vai a Evelyn panfletar no bairro. Ai, você também entregou panfleto, Também Eve? entreguei. É, a gente tá velha mesmo. Nossa, amiga, eu ia no salão de beleza, deixava no salão, se eu perguntando se podia, porque muito salão tinha, né, já Já, a é, estética aham. neles, mas os que não tinham, e qualquer lugar que eu pudesse, academia, Uhum. e eu ia na casa das pessoas, colocava no correio, jogava por debaixo da porta, fui Aham. fazendo isso. Ia em prédios, conversava com os porteiros, se podia deixar, se eles tinham um cantinho de divulgação, Aham. fui. Se eu falar para vocês assim, né, para quem tá assistindo, para vocês, não foi o que me adiantou a Uhum. panfletagem, não adiantou quase nada, pouquíssimas pessoas vieram. E é quando as pessoas não querem pegar, né, amiga, o panfleto, Nossa, a que gente fica super tristeza, né. ofendida, né. Nossa, sabe o que eu falo? Depois que eu entreguei panfleto do meu trabalho na rua, nunca mais eu não peguei um panfleto na rua. A pessoa vem me entregar o panfleto, eu, tipo, super recebo, porque, meu, é muito É chato muito você ir chato. entregar um negócio pra pessoa e a pessoa, tipo, Meu, nem te olhar, assim, ficar puta que você tá querendo entregar um negócio pra exatamente, ela, tipo: "Meu, eu só tô trabalhando, é só o desculpa". meu trabalho, né. É. Exatamente. E aí o que deu muito certo para mim depois foi porque aí o que aconteceu? Eu comecei a apelar, eu falei: "Eu preciso que as pessoas venham até mim". Então, Uhum, foi a questão da divulgação dos panfletinhos, e comecei a tentar buscar parcerias. uhum. Porque, assim, família e amigos são essenciais na nossa vida. Sim. Só que não são as primeiras pessoas que vão te procurar para fazer algum procedimento, Nem a última, às vezes, né. nem a Sendo última bem vez. sincera, nem a última, Aí que você porque vê tem quem parente que nem faz nada com a gente, né. não, até hoje, assim. Uhum. E aí você pensa assim: "Caramba, né, são as pessoas que mais podiam me ajudar nessa fase, são Sim. as que menos estão", porque aí você manda em grupos de família, você manda, né, Uhum. nas conversas, e não tinha um retorno, eu ficava Sim. desesperada, que eu precisava pagar o aluguel, né. Aham. Eu falei: "O que que eu vou fazer?". Eu abri meu Instagram em 2017, que foi quando eu abri o meu espaço físico, né. Uhum. Antes disso eu não tinha, eu só tinha o Facebook pessoal, só que aí eu vi a necessidade de entrar para o Instagram, que era a rede que Aham. estava mais bombando, Bombando, né. aham. Falei: "Então eu vou criar meu Instagram", criei em 2017, eu falei assim: "Vou começar a divulgar aqui tudo que eu faço". Uhum. E aí eu comecei a entrar em contato com algumas blogueiras mais acessíveis, né, nada tipo de milhão, porque eu sabia que ia ser muito mais difícil. Sim. Então, blogueiras de São Paulo, que eu acompanhava às vezes pelo YouTube, que tinham Uhum. canais de maternidade, que aí já era o que eu gostava de fazer mesmo. Aham. Aí Falei nesse momento você já estava nichando já mais o que mesmo sem você. perceber, Aham. eu já porque como eu sempre gostei, e eu não tenho filhos ainda, mas Aham. sempre me interessei por esse assunto. Então, eu assistia vídeos no YouTube, né, tipo assim, vídeos bobos, assim, falando para o meu marido que eu estou grávida, aí eu Aham. assistia. Aham. Então eu já sabia mais ou menos em quais blogueiras tentar ter um contato. Aham. E aí eu mandava e-mail para essas blogueiras, e Uhum. algumas delas me responderam. Uhum. Só que assim, não eram tão próximas de onde eu morava, e eu comecei a oferecer o atendimento a domicílio, que era o Sim. atendimento home care. Uhum. E aí elas eram um pouco mais afastadas de mim, umas no Morumbi, e eu sou da Zona Norte, então era Aham. mais longe, mas eu falei: "Não, preciso, Não tem problema, eu tô vou". dentro. Exatamente. Aham. Ia lá com a minha mala, com a minha maca, e ia até a casa Uhum. delas, no apartamento, enfim. E tinha até uma blogueira que ela só podia de terça-feira. Aham. E terça-feira é o rodízio do meu carro. Uhum. Então eu saía de casa antes de pegar o rodízio, porque ela Aham. tinha que ser no horário da manhã, tipo Sim. 9 horas da manhã.
Então eu chegava na casa dela às 7 da manhã e Uhum. eu tinha que ficar 2 horas no carro esperando para poder atender ela, tipo, toda Gente. terça-feira. Aham. Mas era o que eu precisava, então eu falei assim: "Eu Sim. vou conseguir, eu vou ter um retorno, eu vou fazer esse negócio dar certo. Eu vou fazer girar, Eu né. vou fazer Aham. girar, não tem mais outra opção". E um adendo, assim que eu saí da clínica, eu comecei a entregar currículos em outras clínicas, mais perto de Aham. casa. Sim. E não, nada me chamava, nada dava certo. Aí foi Uhum. quando eu falei assim: "Não, quer saber? Desistir de ser, empregada para ser empresária, vai". Sim. E aí foi quando eu comecei toda essa saga. E aí essa blogueira começou a me divulgar no Instagram dela, nos stories, tirar foto comigo, fazia vídeo para postar no YouTube. Uhum. Aí ela me indicava para outras blogueiras, aí foi. Aí começou a dar Aí começou a dar retorno. retorno, porque aí as Uhum. pessoas começavam a me procurar: "Ah, eu também tô grávida, eu queria fazer atendimento a domicílio". Aí Aham. foi lá a Evelyn com a malinha e a maca, rodando São Paulo fazendo os atendimentos e, consequentemente, as coisas no espaço começaram a dar certo também. Começar a energia muda, né, e aí começa Muda, a fluir, né. exatamente, porque nem todo mundo quer domicílio, né, tem gente que quer Sim, ir até o espaço, tem gente que mora mais perto, sim. então eu ficava consultório, home care, consultório, home care. Tinha dia que era tipo, a domicílio, ia pro consultório, ia pro domicílio de novo, voltava pro consultório. Aí tinha dia que era só home care, aí tinha dia que era só consultório. Uhum. Então ficou assim, eu fiquei nisso por, sei lá, 4 anos. Nossa, bastante também. É, Uhum. 4, 5 anos, assim. É, porque tem 1 ano que eu parei de fazer, então tem 6 anos que eu tô Tem 1 empreendendo. ano só que você parou de atender home care? Tem 1 ano só que eu parei, Aham. 1 ano e meio, vai, que eu parei de Uhum. atender home care. Tá. E antes disso, eu estava sempre conciliando as agendas. Uhum. Porque como eu foquei muito no público gestacional, para as gestantes é muito mais cômodo elas receberem o cuidado em casa pela Do que locom sair, sim. Ainda mais no final da gestação, né, que não pode mais exatamente. dirigir, que tá muito A inchada, fica um locomoção fica incômodo. difícil, Uhum. exato. Aí eu falei assim: "Não posso deixá-las na mão". Então eu falava Uhum. assim: "Eu preciso atender". Então eu foquei mais no público gestante e puérpera, para o Sim. atendimento a domicílio, mas eu continuei fazendo. Só que aconteceu, tem 2 anos que eu mudei daquela casa que eu estava Uhum. para uma sala num prédio comercial. Tá. E o aluguel é maior, porque tem a questão de portaria 24 horas, você tem, Sim. né, uma segurança maior, você acaba tendo Uhum. um conforto melhor, Tem estacionamento no prédio. estacionamento no Aham. prédio. Então eu quis ter essa mudança, porque eu sempre, a gente acha que é normal do ser humano a gente querer crescer, a gente querer evoluir, Lógico. né. E todo mundo quer uma coisa melhor, né. Exatamente, eu queria poder oferecer algo melhor para as pessoas que estavam comigo, para os meus Uhum. pacientes, né. Então, eu na pandemia, outra loucura, porque Uhum. não teve nenhuma organização. Eu tive uma organização financeira para fazer a mudança, mas foi antes da pandemia. Aham. Foi em 2020, mas antes de estourar a pandemia. Uhum. Estava com um contrato para assinar e não deu certo, porque aconteceu tudo o que aconteceu, né, Uhum. como fala? Lockdown, tudo Sim. fechado e Aham. tal. Tive um problema de saúde na família também, que isso Uhum. acabou, se agravando, tá, para eu poder voltar a trabalhar. Sim. Então, voltei a trabalhar no final só, em outubro de 2020, Uhum. e com aquela pulguinha, assim, de querer mudar. Eu falei: "Putz, mas estava tudo tão certo, né, será que eu não vou conseguir e tal?". Virou para 2021, Uhum. veio uma segunda onda da pandemia aí, Lembro, aham. e aí eu falei: "Não, mas eu vou". E aí fui na loucura também, falei: "Vou E aí foi conseguir". no prédio comercial que você já queria antes? É, e foi no mesmo prédio, numa outra Aham. sala um pouco Sim. menor, que Uhum. estava vendo uma sala maior, Uhum. mas aí foi numa sala um pouco menor, mas ainda assim dentro do que eu sempre sonhei, e aí tô lá há 2 anos. Então pensei assim: "Não dá para eu ficar aqui e saindo, deixando isso aqui Sim. fechado, sendo que é um investimento que eu estou fazendo aqui Sim, dentro, eu tenho né". que fazer girar aqui dentro, né. Exatamente. Aham. E aí eu comecei a pensar assim: "Poxa, eu sei que é essencial para elas o atendimento de drenagem na Uhum. gestação, né, porque muitas procuram principalmente por saúde, pelo inchaço, Sim. linfedema, o edema, né". Uhum. Mas eu pensei assim: "Aqui também é um investimento meu, é o meu Uhum. trabalho". Então, se elas conseguem se locomover para ir até um pilates, para ir até um médico obstetra, Sim, para ir, conseguem vir até né, para aqui. ir para uma Aham. fisioterapia pélvica, se elas puderem, elas também vão conseguir vir até aqui. Uhum. E aí eu fui moldando isso e, graças a Deus, hoje elas vêm até o consultório. Hoje é muito difícil procurarem atendimento a domicílio, porque como eu não divulgo mais, então Sim, consequentemente também a demanda acaba, né, ou sim. diminui.
Eu sempre falo isso, Evi. Eu acho que o que a gente mais faz no consultório, na clínica, enfim, é aquilo que a gente mais divulga, né? Você já reparou isso? Não, Tipo assim, se você totalmente. divulga muito consulta, você faz muita consulta, 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 consulta. Limpeza de pele, limpeza de pele, limpeza de drenagem. Você faz drenagem, drenagem. É muito. Porque parece que é o que você põe a força, né? Tipo, onde você põe a força, parece que aí cresce, né? Exatamente. Teve uma semana, sei lá, que tô fazendo muita limpeza de pele. Uhum. Naturalmente as pessoas procuram, querendo agendar, porque lembram. Até Aham. pacientes já antigos que falam, putz, nossa, preciso fazer minha limpeza, né? Sim, mas tem gente que às vezes nem sabe, né, que você faz, tipo assim, ainda mais você que é muito focada num nicho só de gestante, Sim, tipo, já pensa: "Ah, a Evelyn trata gestante", mas eu não tô gestante, então é é, importante você mostrar também, né. exatamente. Tem gente que pergunta assim, ah, eu queria fazer drenagem, mas eu não tô grávida, você faz? Eu falo, Aham, eu faço amor, "Vem, mas agora, venha. ai, muito bom. Ô Eve, e essas gestantes, elas continuaram com você ou você chegou a ter algumas perdas? Muitas continuaram no pós, Uhum, né? Mas não é a maioria, porque fica tudo muito mais difícil, né. Então o que uhum, que elas fazem? Elas acabam, abdicando daquele tempo de tratar de sim, cuidados, porque estão com a rotina com o bebê, é difícil, né, o puerpério é muito difícil, e elas acabam voltando depois, tipo, de 2 anos, que aí é quando o bebê já tá maior, né, já uhum, consegue deixar numa escolinha, e aí elas começam a retomar. Até que eu vejo que hoje em dia, dentro da nossa área, a gente vê muitas, profissionais que se identificam com facial ou com uhum, corporal. E às vezes eu fico meio assim, que eu falo assim: "Caramba, eu gosto tanto dos 2". Por quê? aham, Quando eu atendo a gestante na drenagem, eu atendo ela, com intuito, vai, mais sim, focada na questão da saúde, tem uhum, todas as questões de contraindicação e tal. Faz, tem a própria limpeza de pele para gestante, né? uhum. Tem a drenagem facial para gestante. E, e ao mesmo tempo que eu amo atender o facial, não só para gestante, mas como um todo, Num que eu geral, acho aham. muito maravilhoso você ver resultados e tratar Uhum. uma pele. Eu também gosto muito do pós-parto. Então, o que Aham. está relacionado ao pós-parto? Flacidez, estria, gordura localizada. E como Sim, essa mulher está comigo desde a fase que ela descobriu uma gestação, eu tenho tanto carinho de querer ajudar ela nessa fase também, que eu acabo me sim. identificando muito com essa outra parte da estética, né? De Uhum. tratar também essa parte da autoestima, de resgatar algo que muitas vezes para elas acabou que tá dormindo Fica de ali. lado, né. É, Eu vejo que demora, assim, eu também não sou mãe, mas eu percebo que demora mais ou menos 1 ano, né, pra mulher conseguir é, voltar, até né, mais. tipo, ter um olhar de volta pra ela É, mesma, né, demora mesmo. Porque às vezes a gente fala assim: "Nossa, 1 ano, gente, 1 ano não é nada, né, pra não é você se adaptar a uma nada. nova vida que depende de você". Tipo, um bebezinho que precisa da sua É, atenção ali 100% do tempo, com né, é muito certeza. complicado. Não, e se você parar pra pensar, foram 9 meses que aquela mulher foi, tipo, um abrigo para aquela criança, Uhum. né, foi um templo que fez aquele bebê se desenvolver. Aham. 9 meses aquele corpo levou para gerar uma vida. Sim. Como é que a gente quer voltar em 2 a um corpo É. perfeito, sabe? Então, é mais ou menos 1 ano, assim, tem várias disfunções, alterações, na verdade, Uhum. inestéticas, né, do pós-parto, que levam até 1 ano para normalizar. Então, a questão da Sim. areola, quando fica mais escurecida, aquela Uhum. linha negra, que é aquela linha que fica na Sim. linha Aham. abdominal, também às vezes leva até 1 ano para assumir. Uhum. E fora todas as outras questões de flacidez, de pele, de tudo, né? Sim. Peso. Como é que Uhum. você quer voltar a ter um corpo Muito maravilhoso, rápido, sendo que né. você tem, nem todo mundo é, ele nem fala, essas blogueiras que a gente assiste, É. não pode servir de Não, parâmetro, gente, não é, né. não É é, um desserviço, né, chega a ser um eu desserviço, acho. né, de tipo você a pessoa, ai, 2 meses de pós-parto lá com a Hum, barriga trincada, gente, não, é não, irreal isso, é né, não irreal. tem como, gente, é Não, é impossível. irreal. Na clínica que eu trabalhei, era uma clínica na Zona Sul, então tinham pessoas que tinham um poder aquisitivo maior, que frequentavam lá, Uhum. e você escutava muitas histórias. Então eu cheguei a atender algumas subcelebridades lá, Uhum. e aí uma delas, né, não vou citar o nome agora, porque acho Uhum. que algumas pessoas vão conhecer, mas uma delas acabou que confessando pra gente lá que depois do parto ela entrou numa cirurgia plástica para Já dá uma esticadinha. dar uma esticada. Uhum. Então, assim, olha o nível, né, que fica, que a mídia, sei lá, a Até sociedade. dá, assim, a gente fala: "Ai, essa pessoa é um desserviço pra sociedade", eu fico puta e eu É, falo, né, mas eu acho que a pessoa também é uma vítima, né, da sociedade, é, porque é a pessoa
querendo se encaixar ali num padrão a todo custo, né? Tipo assim, você vê que a pessoa não Exatamente, aceita ter um corpo diferente daquele, mesmo num momento tão importante e delicado que é o exatamente. pós-parto, né? Essa moça em questão, na entrevista que ela deu para uma revista, ela acabou mentindo tanto que ela engordou, Uhum, porque como ela já tinha o intuito de fazer essa cirurgia plástica, de não dar essa diferença de proporção, da aham, mídia especular e tudo mais. uhum, Isso que a gente está falando, sei lá, vamos pegar 8 anos atrás, sim, imagina hoje em dia que está tudo muito mais exposto na internet, né? O que sim, essas pessoas não aham, passam em fotos e tudo mais, né? Você tá falando em sim. revista, hoje em dia É, sai nos, hoje em dia você vê no momento que no a pessoa pariu, você já momento. tá vendo lá, né? Tipo, o jeito que ela tá, como ela Exatamente, ficou, porque ficou. Mas é exatamente. muito complicado, né? Até a gente tava falando outro dia da VTube, né? Que ela tá dando, tipo, um Uhum. baile, né? Tipo, nas Nossa, pessoas de maturidade, de mostrar a maternidade real, né? Como sim, tá sendo, tipo, o corpo, tudo tá muito importante isso, muito. Não, né? eu tô achando ela bem necessária, assim, tá Aham. muito legal os vídeos dela. Até eu vi as pessoas falando assim: "Ai, vocês ficam romantizando que ela engordou não sei quantos quilos", e ela até foi, né, tipo, no Instagram pra falar que não é que ela comia horrores, mas que ela tem acho que o proble a família dela tem problema de tireoide, né. Ela tinha uma predisposição, né. Sim, mas eu tô gostando bastante dela também nessa parte de gestante. Eh, Olha que eu não gostava dela no Big Brother, hein. a gente se surpreende. É literalmente como um filho É, muda, né, Eve, muda tipo, demais, aquela demais. história que falam: "Ah, nasce uma criança, nasce uma mãe", né, e é É, verdade, como traz maturidade, né, como muda certos muda pensamentos. demais. A minha cunhada teve bebê recente, e eu lembro que teve uma das nossas conversas, ela falou assim pra mim: "Eu nem gosto mais das minhas roupas, tipo, eu não sou mais essa pessoa, tipo, eu não me Não se vejo mais nessas identifica, roupas". né. Você vai ver aí é aquela clássica frase, né: "Você vai ver quando você for mãe, tudo É. muda". Não, a gente Ai, estava conversando sobre a questão de idade, né, que a gente tem a mesma aham. idade. Se a gente pega nós há 10 anos atrás para hoje, já muda muita coisa, né, Sim. de amadurecimento, de até de você se ver diferente, de De roupas, estilo de de roupa, estilo, de tudo. tudo. Você imagina depois, né, que você gera uma vida, um filho, com certeza seu corpo muda muito, então você realmente, de repente, Sim, não se identifica mais, né, com aquelas sim. roupas ou com aquela vida. É. Ô, Eve, e voltando um pouquinho agora para os seus atendimentos, a gente sabe que você tem a parte de consultoria também, né, que você dá tudo que é como que chama? Tenho em 2018, eu comecei a desenvolver o curso Mummies Health, que era um Tá. curso presencial. Porque nesse momento você já estava forte no Instagram, porque você fazia os atendimentos nas blogueiras e elas acabaram te É, divulgando, e aí você começou a ter a procura no Instagram, as pessoas começaram, tipo, a te pedir se você dava curso, porque era uma é, coisa relativamente nova no mercado, né, ninguém falava sobre isso. não tinha cursos, né, assim, Uhum. na área. Eu comecei a divulgar o meu atendimento com gestante, assim como eu divulgava a limpeza de pele, uma Sim. drenagem convencional, né, Uhum. muito naturalmente, assim. Só que como tinha procura, até por estar atendendo as blogueiras, muitas profissionais também acabam seguindo, né, e eu também seguia Sim. várias. Aham. E aí começavam a me perguntar: "Nossa, mas como é que você faz? Você fez algum curso? Eu tenho dúvida nisso, tenho muita insegurança de atender gestante e tal. Você podia me dar algumas dicas?" E eu tentava ajudar o máximo que eu podia ali pelo direct, né. Só Aham. que é muito raso, você não consegue falar tudo que você quer, você E nem deve, né, gente, porque é uma responsabilidade, né, você não sabe quem é a exatamente, pessoa, o que ela tá fazendo, né. exatamente. E aí eu ficava muito de mãos atadas, assim, né, Uhum. de querer ajudar mais, mas não sabia como. Uhum. E aí eu fiquei pensando assim: "Poxa, se eu tentar, ajudar um número maior de pessoas desenvolvendo alguma coisa por mim". Sim. Então em 2018 eu comecei a pensar, tipo, num projeto assim, Uhum. e em 2019 ele saiu do papel. E aí a gente formou 4 turmas, de alunas, né, Uhum. de cada turma tinham 10, 12 meninas, e Aham. os cursos eles eram ministrados numa sala na Paulista, que era um lugar de mais fácil acesso. Tá. E como o online ainda não era tão forte, Uhum. muitas meninas acabavam vindo para São Paulo. Então, tinham meninas de, sei lá, Belo Horizonte, Mato No tempo dos Grosso, incas, gente, o povo fazia curso presencial, viu, fazia. é. Ai, gente, e assim, eu sempre gostei muito de presencial. Eu Eu gosto gosto, muito do presencial eu também. também. Uhum. Então, a gente acabou pensando ali justamente por fácil acesso, metrô, Uhum. localização, eh, hotel, né, para as meninas ficarem. Sim. Tinha gente que vinha do Rio, enfim, de vários estados, né? Aham. Então a gente acabou que focou ali. Então foram 4 turmas ali que a gente fechou Uhum. e deu muito certo, foi muito bom.
Foram várias meninas que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer, foi uma troca muito gostosa. Aham. A própria Thaís Coelho, que veio aqui, Ah, tá, né, veio. Aham. ela Ela falou de você. maravilhosa. Ai, a Thaís mora no meu coração. Aham. E ela foi da primeira turma, então, assim, Uhum. todas as turmas foram muito especiais para mim, mas a primeira turma marca mais, porque você não sabe como vai ser, você fica nervosa, será que vai dar certo? Será que o que eu desenvolvi aqui vai ser o suficiente para elas? Eu vou conseguir Sim. tirar todas as dúvidas? Uhum. Então dá um frio na barriga, né? E você ter um feedback da primeira turma, isso te dá mais confiança para as É demais. uma ai, como que eles falam? Como se fosse uma afirmação, né, tipo, é uma confirmação de que, tipo, vai dar É, certo esse projeto, né. exatamente, te dá Uhum, uma força surreal, assim. uhum, Eu lembro que no primeiro curso, eu nem falei, acho que eu nem falei isso para as meninas na primeira turma. Quando acabou, que eu liberei elas para o almoço, que a primeira parte era a parte teórica, uhum, aí a gente liberava para o almoço, e depois a gente vinha com a parte prática, né? uhum. Tinha a parte de gestão e depois a parte prática. Quando elas saíram para o almoço, que foi quando eu concluí a parte teórica, que era que eu estava mais apreensiva, Aham. eu caí num choro, mas foi um choro assim de alívio, sabe? Tipo, ai meu Sim. Deus, eu consegui. Uhum. E eu estava tão nervosa nesse dia, enfim. E aí deu tudo certo. E aí as Aham. outras foram ficando mais fáceis. E era 1 ou 2 dias de curso, Eve? Era um dia inteiro de curso. Ah, Então eu tá. começava Aham. às 8 da manhã e Uhum. terminava às 8 da noite. Bastante. Era bem Aham. puxado. É, podia ter dividido em 2 dias, né? Uhum. Mas acabou que a gente viu que dava certo num dia só. Uhum. Para as meninas geralmente ficava bom porque elas pagavam uma diária, né? Sim. Então, Aham. enfim, foi dando certo assim. E aí, mas era muito cansativo, Uhum. extremamente cansativo. Mas era, para mim era muito gostoso, era um cansaço muito Sim. bom. Aham. E aí veio 2020, a gente estava com planos para fazer o curso em outras cidades, eu tinha Uhum. convites para isso, eu estava super confiante. É aquele negócio, 2020 vai ser o meu ano. Sim. Corta para Pandemia, lockdown, 5 pandemia, meses sem trabalhar. ansiedade. É. E aí, e realmente 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Uhum. Pessoalmente foi bem difícil para a gente também. Então, foi uma rasteira para mim, Uhum. porque não é que a gente acha que o mundo gira em torno da gente, né? Então, Sim. tudo eu falava assim: "Ai, mas por que comigo? Por que logo Uhum. agora?". E é E muito difícil, assim, né, porque você estava numa ascensão, né, muito grande, foi igual você falou, convite para ir para outros estados, aí você se vê crescendo e de repente, tipo, para. E não é para. para porque você quer parar, né, tipo assim, o mundo tá te O obrigando a mundo, parar, então é muito exatamente. difícil mesmo lidar com tudo isso. E eu tive que, assim, pensar em ter uma maturidade de pensamento, pensando assim: "Poxa, Evelyn, mas você tá com saúde, a sua família tá Sim. bem, tá Uhum. todo mundo bem, né, a gente tá passando por essa situação, mas graças a Deus eu não perdi ninguém por conta da Covid", Uhum. né. E aí você tenta se pegar nessas coisas. Só que até você desenvolver essa maturidade, não é Não, assim, né, não, e é a na gente é teoria ser é lindo, humano. né, é incrível, né, nossa, Mas não funciona assim. né. Eu falo, eu sou ótima para falar para as pessoas, mas para É, pegar isso para aham, mim, eu sou péssima. uhum, Então, a gente acabou que tudo que eu projetei para 2020 nada deu certo. Então, uhum. mudança de espaço, a gente estava vendo de pegar uma pessoa para ficar junto comigo, para os atendimentos. Uma estagiária, eu também estava, tipo, quase contratando uma estagiária, aí veio, Menina, tipo: "Não, pare". para, Aham. não é a hora. Então, nada deu certo. E aí a gente deu uma pausa em tudo. Uhum. Como eu falei, eu tive um problema de saúde também com a minha sogra, que infelizmente faleceu nesse ano também. Aham. Foi por conta de um câncer, então também foi tudo muito difícil, foram meses assim com ela. Uhum. E então eu parei em março, todo mundo, né, acabou parando em março, só que eu Sim. só fui conseguir voltar em outubro. Tá, E aí o curso ele só foi retomar em 2021, tá. só que num Uhum. formato VIP, Uhum. né? E aí acabou que, em vez de ministrar para 10, 12 meninas como eu fazia antes, acabou que eu comecei para uma, duas meninas por vez, Uhum. alunas, né? Que Sim. aí eu fazia lá no meu espaço hoje, que tem uma sala de reunião, que eu conseguia fazer a aula ali, e a parte Aham. prática na minha sala de atendimento mesmo. E nesse meio tempo, eu acabei que desenvolvi a consultoria online, Aham. que não seria o curso, porque o curso ele era muito extenso para poder, eu Sim. teria que fazer todo um estudo de pôr uma plataforma online, Sim. gravar os módulos, né? E aí eu tentei fazer algo mais rápido na pandemia, que Uhum. foi as consultorias, Tá. que ainda assim tentar dar um suporte para as alunas, né, para as Uhum. profissionais, de uma forma mais leve, que seria um Uhum. bate-papo de videochamada
VIP, só eu e a aluna, Tá. onde a gente trata e aborda são 3 módulos e vários tópicos dentro desses módulos, Uhum. para as profissionais que já atendem ou que gostariam de atender as gestantes e puérperas, que querem se sentir mais seguras, ter mais Aham. excelência, tanto para os atendimentos na clínica, quanto para os Quantos home atendimentos care. home care. Mas aí, então, essa consultoria, ela não seria só para, por exemplo, eu já atendo gestante, mas tenho algumas Uhum. dúvidas, preciso de um auxílio. Pode ser também para pessoas que nunca estiveram no universo da gestante. Pode também. Ah, tá. Pode também. Uhum. Porque, assim, na verdade, a consultoria não vai ter uma aula de como realizar a técnica, Uhum. né? Como eu falei, isso tem que ser feito realmente pelo curso, porque tem todo Sim. né, Uhum. o tempo também para poder mostrar, ministrar e tudo mais. Mas eu consigo, através da consultoria, instruir as alunas a terem um primeiro contato com a gestante. Sim. Então, contraindicações, pontos que não podem ser estimulados, pontos que podem, Uhum. posicionamento da gestante na maca, tudo isso eu consigo ali conversar com Sim. elas, né? Aham. Cosmetologia Sim. também. Oi, e é muito legal, né, porque eu vejo que você tem uns resultados muito bacanas, assim, tipo, em drenagem em gestante, né, tem até um antes e depois seu que é muito famoso, muito hackeado, É. inclusive, Ai, gente, dá raiva. que ele é muito repostado, assim, sem Sabe? autorização, né, tipo, Sem meus créditos, sabe? ai, gente, faz parte, né. Não, eu falo, você sabe que você tá boa mesmo na profissão quando você começa a ser Meu, que copiada, né. loucura. Não, e o pior é que eu era tão ingênua que eu não me atentava por marca d'água em tudo. Eu Uhum. punha ali meu logozinho, tipo, até pequeno para não atrapalhar a imagem. Mas, as pessoas tiram, é uma sacanagem, Tiram, né, não, mas tiram. demais. Eu Triste, penso né? assim, até outro dia eu vi um post do Iezer, sabe, aquele que trabalha com marketing, Uhum. falando: "Ai, não fica bravo quando seus concorrentes te copiam, tipo, é um sinal que você tá no caminho certo, não sei o quê", mas nossa, é muito difícil, né, você ter que lidar com isso, porque, meu, Muito. às vezes você demora, tipo, um tempão pra fazer um post, ou que nem, meu, copiar antes e depois é inaceitável, Meu, né. inaceitável. Tem uma moça até que eu descobri, né, a última que eu descobri, que ela tem um destaque falando, tipo assim, atendimentos gestantes e pós-parto. E você tá lá no Cara, eu tô no destaque, ela falando assim, ela ainda colocou assim, essa gestante demorou muito para fazer a drenagem, por isso que os pés dela. E aquela foto, a famosa, nem é de um atendimento gestacional, é de um Uhum. pós-parto, que ela tava Aham. vendendo como se fosse uma gestante. Cara, é loucura, é É surreal. muito absurdo, E é né. louco como chega na gente, né? Não, e a gente não procura, Não né, Evelyn? procura, É incrível, tipo, não é que você tá lá no Instagram, tipo, deixa eu ver quem tá me copiando aqui. Não, tipo, do nada, meu, meu, do a nada. última menina que eu vi que tava me copiando, você vê, as pessoas são tão ingênuas que ela comentou me mandou um direct perguntando alguma coisa de um post que eu fiz nos stories. Aí eu falei, sempre quando alguém conversa comigo, eu entro no perfil pra entender quem é a Uhum. pessoa, o que que ela faz. Aí eu entrei lá no perfil dela e vi ela copiando Meu um monte de coisa lá. Eu falei, mas que é isso? Ainda a pessoa é ingênua, né? Cara, e assim, ela ainda mandando mensagem pra você, Eu acho que a pessoa tipo, nem lembra, tipo, que ela copiou, não sei, é tipo. E não dá os créditos, é muito difícil. muito. Mas enfim, aí tem esse antes e depois que é muito famoso. Uhum. Qual seria, tipo assim, Eve, para você contar para quem está assistindo a gente, eu acredito que tenha muitas pessoas que não atendam gestantes ainda, qual tipo seria a maior diferença que você tem que ter no cuidado entre o atendimento gestacional e o atendimento de uma pessoa não gestante, quando a gente fala em drenagem linfática, por Não, exemplo? eu acho que assim, são 3 pontos muito importantes, Uhum, né. O primeiro é uma avaliação, diferente de uma avaliação que a gente faria para uma pessoa, assim, que não esteja gestante para fazer uma uhum, drenagem, porque através da avaliação você vai conseguir detectar se aquela gestante está apta ou não a realizar o procedimento. uhum. Dentro dessa avaliação, você já tem que estar com a liberação dessa gestante em mãos, Tá. né? Porque se ela não tiver autorização, você pode fazer uma avaliação, mas você não vai poder executar o seu trabalho, Sim. né? Porque você não vai saber se aquela gestante realmente não está numa gestação de risco. Uhum, Mas ela me falou que ela não, que é uma gestação normal. Tá, uhum. mas eu não vou me garantir numa resposta sem uma autorização médica. Você já pegou alguma gestante que o médico não liberou para fazer procedimento? Já teve uma gestante que o médico disse que drenagem era besteira. Porque umas 2 semanas atrás, uma paciente minha descobriu que estava gestante e ela foi na médica e ela estava agendada para fazer limpeza de pele, né? Aí eu, legal, então agora a gente precisa de uma liberaçãozinha médica, mas Uhum, assim, super tranquilo, porque limpeza de pele, tranquila, é só uma uhum, questão, tipo, mesmo pra estar alinhada com o seu médico, né? A uhum. médica não liberou. Eu falei pra ela, nossa, eu tenho
quase 10 anos de formada. Eu nunca peguei uma gestante que a médica não liberou pra fazer. Pior que infelizmente tem. Não, e o médico falar que é besteira, ou o médico falar que é bobagem, não gasta seu Como dinheiro que com pode, né, isso, não. gente? Infelizmente, eu já peguei alguns casos assim. E aí, o que aconteceu nesses casos que eu peguei? A gestante mudou de obstetra Uhum. porque não gostava da conduta que era levado ao pré-natal. Aham. E aí, na troca do médico, Ele liberou. ele liberou. Uhum. Mas já aconteceu, sim. É chato, né? Sim. Teve uma que não fez, porque o médico não liberou e eu não vou ficar, né? Não, foi o que eu falei pra ela. Nossa, eu falei pra ela, que estranho. Normalmente, tipo, eles super liberam, mas tudo bem, vamos respeitar a conduta do seu médico. É isso. Exatamente. A gente não quer guerra com ninguém, né? É, quem sou eu? Né? Já entro. É, exato. Ô, Eve, então, um ponto crucial primeiro é a avaliação. Isso, avaliação com a liberação do médico obstetra. Então, Uhum, esse é o primeiro ponto. O segundo é o posicionamento da gestante na maca. uhum, Porque se a gestante está deitada reta, isso pode trazer alguns pontos negativos ali para ela durante a sessão. uhum, Um deles é a pressão da veia cava inferior, que pode uhum, trazer incômodos para ela na respiração. Então, ela pode ficar com uma respiração um pouquinho mais dificultada. uhum, E também o incômodo para o bebê. Então, o bebê pode se mexer muito mais na sessão por conta disso, uhum. porque ele vai ficar incomodado naquela posição. E ele se Sim, mexendo mais, isso também pode trazer um incômodo para a mãe. tá. Então, primeiro posicionamento, para ter todos esses cuidados, Uhum, e também o posicionamento é importante para a gente poder trabalhar as áreas mais edemaciadas, sim. porque quando a gente posiciona a gestante da forma certa, tanto na parte do tronco quanto nas pernas, a gente Uhum, consegue ter um fluxo melhor do tá. sistema, tanto o sistema circulatório sanguíneo quanto linfático, Uhum. para melhorar ainda mais o edema dessa gestante. Então, é super contraindicado a gestante ficar deitada de barriga pra cima, por exemplo. Eu não Independe aconselho. do mês que ela tá gestante. É claro que assim, no primeiro trimestre não é aconselhado a gente realizar nenhum tipo Nenhum de procedimento. nenhum Uhum, procedimento, mesmo que já aconteceu também do médico, mas pode fazer tal coisa. Eu não gosto, porque o uhum, primeiro trimestre é o mais complicado, é onde tem uhum, mais abortos espontâneos, né? uhum, Infelizmente, acaba que muitas gestantes perdem o bebê nesse primeiro uhum. trimestre. É onde elas têm que tomar mais cuidado para não pegar muito peso, para não fazer muita atividade física, enfim. Sim. Então, eu não gosto de fazer nenhum tipo de procedimento nisso. Por quê? Uhum, Ela fez uma limpeza comigo, ou ela fez uma massagem, ou uma drenagem. Acontece dela perder o bebê. E ela pode relacionar a perda do bebê com sim. ela ter feito alguma coisa com você. Uhum, Então, assim, mesmo que não tenha nada a ver, eu prefiro não. Então, a uhum. partir do segundo trimestre é quando a gente já consegue executar as manobras, né? Tá. Mais ou menos 15 semanas. Com 15 semanas, muitas nem não tá com a barriga aparecendo. Não Uhum. tá super Sim, bem tranquilos. assim, Aham. tranquila. E então elas vão ficar mais confortáveis, Uhum, retinhas. Mas eu já elevo um pouquinho o tronco delas mesmo assim, para uhum. deixar mais confortável. Tá. Então, a partir das 15 semanas que é o liberado, ainda assim eu elevo. Uhum. A partir das 20 já é mais difícil elas conseguirem ficar. Ela tem gestante que fica, né? Aham. Mas eu não é o indicado justamente para não pressionar a veia cava inferior, que é uma veia que está interligada com o bebê, então Uhum. não é muito bom. Então, ó, a gente falou do primeiro ponto, a avaliação, o segundo ponto, a posição, e o terceiro? Os produtos Aham. que têm que ser usados, produtos específicos para essa Aham. fase, né? Então, hoje em dia na indústria a gente vê muito creme neutro, Uhum. que por ser neutro e muitas vezes está lá, é próprio para gestante, se você bater o rótulo ali dos ativos com o que pode e o que não pode, nada vai ser 100% seguro. Uhum. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem algumas marcas que são mais acessíveis, Uhum. porém não são aconselháveis a serem usadas para gestante, porque vão Sim. ter ativos ali que não vão ser 100% seguros. Uhum. Então hoje, dentro da cosmetologia, o que eu mais gosto de usar, que até pode parecer engraçado falar, mas é o óleo de coco. É Uhum. isso que a gente acha no mercado. Sim, aham. E o orgânico é o que tem de mais seguro, 100% Uhum. seguro para gestante. O sensorial dele com a pele é muito bom, porque ele não Uhum. deixa a gestante melada, Uhum. melicada. Tem até com fragrância e sem fragrância, né, geralmente gestante pode ter um probleminha com cheiro, então de Sim. repente pega sem fragrância, aí sim você pode pôr umas gotinhas
de laranja doce, por exemplo, De óleo essencial. de óleo essencial, de lavanda francesa. E Uhum. lavanda francesa é o melhor, porque tem só a lavanda, né? Mas Tá. para gestante, lavanda francesa seria o mais indicado. Porque a lavanda não. É, porque assim, tem alguns óleozinhos de lavanda que pode ser que não tenha alguma relação com o neurosensorial da gestante, Sim, então que não aham. seja tão legal. Então, Tá. lavanda francesa é muito bom Uhum. e o laranja doce Tá. São os são mais ótimos, seguros. são os mais seguros. E aí você usa o óleo de coco que compra no mercado mesmo, ou algum É, específico? não, pode ser o da Copra, é muito bom comprar, enfim. Uhum. Tem um outro que me fugiu o nome agora, mas depois eu até te passo, né, de repente a Uhum. gente divulga Aham. no Instagram para o pessoal, mas tem que ser um óleo de coco orgânico. Tá. Uhum. E aí acha em mercado, acha em casas de produtos naturais, é o melhor. Ah, mas tem marca X que tem produto seguro para gestante também, à base de creme. Não, tudo bem também. Aqui a gente está falando sobre 100% seguro, né? E o que Sim. age 100% seguro, acessível e que a Uhum. gente acha com facilidade é o óleo de coco, que é o que eu mais indico, assim, que eu puder indicar, Sim. seria ele. E quando a gente tá falando de limpeza de pele, qual que seria a maior diferença, assim, que a gente poderia não usar, evitar quando a gente tá tratando gestante? Bom, os ativos, né? Tem Uhum. muitos produtos hoje que a gente acaba que tem ativos com ácido, né? Por Sim. exemplo, ácido hialurônico o gestante pode usar, Uhum. porque apesar do nome ter ácido, o hialurônico é um hidratante, né? Sim. Então é algo que é Que é seguro. seguro. Aham. É claro que tem que olhar toda a composição, mas se Uhum. for somente isso, tá tudo bem. Um Uhum. hidratante com ácido hialurônico, né? Seguro para Sim. gestante. Mas sem sabonete com ácido salicílico, com ácido glicólico, aí isso Uhum. nunca, de forma alguma. Uhum. Então, sabonetes mais leves, né? Neutros, Limpeza assim, mais suave. mais Aham. suave. A parte da alta frequência, a gestante não pode, de Uhum. jeito nenhum, pode usar alta frequência em nenhum estágio da gestação, Uhum. não é indicado. Vapor de ozônio pode, tomar cuidado que de repente tem pessoas que colocam, né, algumas essências dentro do vapor de ozônio. Uhum. Isso tem que tomar um cuidado, porque não são todas as essências que a gestante pode inalar, óleo Sim. essencial, né, enfim. Uhum. Tem que tomar cuidado com o posicionamento da gestante na maca, na limpeza de pele, porque para nós Sim. profissionais o melhor é quando a paciente está deitada reta, mas para a Sim. gestante eu faço a limpeza de pele em pé, porque eu Aham. deixo elas mais inclinadinhas, né? Porque Sim. como a limpeza de pele é um tempo um pouquinho maior, Começa a doer a lombar, começa a né? doer a lombar, Uhum. então eu sempre deixo elas um pouquinho mais inclinadas. É, tem que tomar cuidado também com a máscara térmica, porque se tiver infravermelho na máscara térmica, isso pode não ser tão legal para gestante, Uhum. ou infravermelho por si, né? Sim. Então, ácidos, de forma Nenhum geral, equipamento de maneira geral, tirando o vapor, né, Eve? nenhum. Uhum. Microcorrentes, LED. tem alguns LEDs que são permitidos, assim, Uhum. né? Mas aí precisa ver tudo a questão de. Parâmetro. Uhum. Exatamente. Mas no geral, é melhor evitar, É né? melhor Porque evitar, podemos evitar, né? exatamente. Não tem porquê. Hoje eu nem trabalho tanto com vapor. Uhum. Tive uns anos atrás que o meu vapor ele tinha queimado, porque eles Uhum. são bem antigos, os aparelhos têm, tipo, são de 2012, Uhum. né, os que eu tinha. Então eu falei assim, Mora, os tadinhos, eles não vão mais funcionar, Eles não aguentaram não mais o programa, eles aguentar. pedir arrego, férias. Exatamente. Aham. Nossa, já aposentadoria. Aham. Aí o meu vapor de ozônio ele queimou, aí eu mandei arrumar, aí queimou, aí ele falou assim, olha, se queimar de novo não tem mais jeito. Aham. E queimou de novo. Aí eu falei assim, quer saber? A gente estuda tanto, vê que é tão possível trabalhar sem. Sim. Falei, vou fazer um teste. E aí eu super me adaptei, não tá fazendo falta no momento, Uhum. né? Claro que se um dia eu investir, comprar, volto a usar, deixo as duas opções. Tem paciente que Sim. gosta, tem Tem paciente que paciente que não é, gosta. aham. Mas então eu já acabei tendo esse hábito de usar a emoliência sem Uhum. fonte de calor. Então, na gestante, acaba que eu não uso nada, nenhum tipo de aparelho, nem o próprio vapor que Sim. poderia ser usado, né? Ah, também muito importante falar da trieta, né, que do Trieta, emoliente da exatamente, estava trieta. me Aham. confundindo o nome, a trieta. Nada com trieta. Nem Uhum. o tônico, nem o creme emoliente, nada, nada, Sim, nada. nada. E é curioso, né, ô Hebe, porque assim, quando a gente fala em hidratação de pele, um dos ativos mais usados é a ureia, né, e a ureia é super contraindicada para gestante também, né? Ureia, para gestante, só pode ir até 3%. Então, Uhum. se você for
manipular um ativo que tenha ureia na composição para uma gestante, você pode pôr até 3% na composição. Aham. Só que quando você pega um cosmético e você vê lá ureia, eles Não não tem põem como você saber a você não tem a porcentagem, porcentagem, Uhum. exato. Então, na dúvida, você não usa nada. Uhum. Fala assim, ai, mas será que... Mas tá falando aqui, ó, que é para gestante e tem ureia. Tá, mas se ele não me falar quanto tem de ureia aqui, eu não vou usar. Sim. Pode estar falando que é para gestante porque é um creme neutro, Uhum. mas e aí? Se tem, sei lá, já tem 4% ali de ureia, já não é para usar. Já não é. Ô, Eve, tem algum creme que você mais gosta, assim, que você indica, tipo, pra gestante, pra usar em home care mesmo? Tipo assim, eu tô gestante, quero evitar estria, quero melhorar a qualidade da minha pele. Tem algo que você indica, assim, que é o seu favorito, padrão ouro? Os de farmácia, né, vamos pegar assim, que é mais fácil de achar, tem o que é bem famoso, que é o... Nossa, gente, me fugiu o nome, que é o Mustela. Mustela, aham. Que é até meio carinho, né? Que o pessoal às Uhum. vezes reclama pelo preço, porque vem pouco e o valor é mais alto. Mas ele é um que obstetras acabam indicando. Aham. Tem o da Cocoa Butter, eu acho, Cocoa Butter, que ele você acha em sites, né? Que ele vem de fora, mas aí você consegue achar em alguns sites na internet, que também é um creme bom. Uhum. E dentro da nossa área, né, que a gente pode indicar para elas, tem uma linha que chama Gestar, Uhum. que é da Bonavita, que é a linha da Isabel Piatti, que é Uhum. uma linha só de produtos para gestante, então é bem legal. Uhum. Tem os cremes para extrafirmador, para alívio de Edemas, na região das pernas e dos pés. Uhum. Tem um óleozinho de rosa mosqueta, que é muito legal também para potencializar a Ai, que hidratação. legal. Uhum. Então, é uma linha tanto para nós podemos usar Uhum. e para poder indicar para elas, né, usarem em casa. E também tem uma linha que eu tô achando bem legal, que eu conheci recentemente, que é a Gestar Organics. Que você entra na internet e você vê lá, tipo, eles têm uma linha de skincare para Aham. cada trimestre da gestação. Que legal! Então, é bem legal, assim, da gente poder indicar também para elas, né? Ai, muito legal. Porque a gente tem que saber, né, o que indicar para paciente. Por isso é tão importante estudar quando você quer nichar, assim, uma área específica, você se especializar e saber de fato o que você está indicando, né? É, exatamente. A gente lida com duas vidas, né? E às vezes até mais, porque se for uma Sim, gestação gemelar. gemelar, né? Sim, você atende bastante gêmeos? Então, não é a maioria Uhum. é sempre de um bebezinho só, mas já atendi algumas gestações gemelares, né? E é maravilhoso, né? Você vê ali, tipo, o crescimento de 2 seres humaninhos naquela barriga, você fica até desacreditada de saber que a nossa barriga estica tanto, né? Não, gente, eu falo que eu acredito muito em Deus, né? Independente de religião, tudo. Eu falo que não tem como a gente respirar e não acreditar que existe um bem maior, alguma energia, alguma coisa ali que fez a gente existir. E eu falo que a gestação é o milagre mais lindo da vida, né? Porque não tem como. Eu falo, gente, um catarro vira você, que vira eu. Essa foi a melhor definição. Não é? Tipo, é um bebezinho, tipo. Cara, é surreal. Eu lembro quando eu era criança, eu perguntei assim pra minha mãe, a gente nasce assim? Tipo, desse tamanho, assim? Eu era criança indo pra escola, eu lembro exatamente a cena. Tipo, minha mãe falando, não, um dia você foi um bebezinho. Aí eu, nossa, um dia eu fui um bebezinho e hoje eu sou isso, tipo, e agora eu sou uma adulta. Tipo, como pode? Não, tipo, surreal. É surreal. É milagroso mesmo, é divino. Você imaginar. Eu tava até conversando com as gestantes, né, quando eu atendo. Pra mim ia ser muito mais fácil de acreditar, falando que assim, é no laboratório que eles desenvolvem o ser humano. É muito mais, assim, palpável de você acreditar do que você falar assim, cara, um espermatozoide que cria órgãos e, tipo... Dentro da barriga, tipo, Exatamente. ontem eu até atendi essa minha paciente que eu comentei que a médica não liberou, ela trocou de médica e aí a médica deixou ela vir fazer limpeza. E ela falou, eu tô muito cansada, eu brinco com meu marido que hoje eu desenvolvi um pulmão, hoje eu fiz um dedinho, eu fiz uma cabecinha, porque como pode, né? Não, é como muito pode? engraçado, né? Não, e veias, e artérias, e
tudo, Não, e aí você vê tudo. que, tipo, quando nasce é perfeitinho, assim, gente, tem todos os dedinhos da As mão, tipo, unhas. cutícula, gente, tem cutícula, o bebê tem cutícula, tipo, Não, é demais, é cara, muito é muito bonitinho, bonitinho. né. Não, é Ai. surreal. Ô, Eve, e conta pra mim, você tem planos futuros de continuar dando a consultoria, voltar para os cursos presenciais ou migrar para o curso online? Como que tá aí você de planos futuros, ideias? Então, o curso VIP presencial, né, eu tive algumas procuras, assim, até maiores do que eu imaginava para esse ano, Uhum, porque como eu não estou divulgando tanto o curso presencial por estar focado em outros projetos para ele, uhum. acaba que a gente estava conversando, né, naturalmente a demanda vai diminuindo também de procura. Sim, uhum, Só que eu tive uma demanda um pouco maior para agora, uhum, para esse próximo semestre. E aí eu falei assim, bom, como tá tendo uma procura até para as meninas aqui de São Paulo mesmo, uhum. porque como eu sou daqui de São Paulo, né, Sim, eu acabo concentrando o curso aqui. uhum, E aí eu falei assim, eu vou abrir turmas para agosto e setembro. uhum. E aí a ideia é encerrar o curso presencial esse ano e a partir do ano que vem poder divulgar ele numa plataforma online. Tá, você quer migrar para o Para digital o mesmo. digital, Uhum. até para ficar mais acessível, porque depois da pandemia o digital ficou muito em ascensão, Explodiu, né. explodiu. E assim, hoje em dia as pessoas veem que não tem a necessidade de estar em algum lugar para poder Uhum. aprender, para poder fazer um curso. Sim. Uhum, E com isso surgiram outros cursos também, né, uhum. até próprio para atendimento gestacional. Aham. E o Mama Self ficar somente no presencial acaba limitando. Sim. Então, muitas meninas não são daqui, né? Muitas profissionais moram longe, Uhum. são às vezes de outros estados, cidades, até de países, né? Moram em Uhum. outros países e acabam Sim, tendo interesse e eu tô super limitada, porque ele não está numa plataforma online. Porque, como eu falei, a sim. consultoria não é o curso, né? Uhum. O valor da consultoria é mais acessível, é tudo Sim, diferente. diferente. Então, a partir de 2024, o foco vai ser o Home Self totalmente numa plataforma Uhum. online. Por isso que, para quem tem o interesse de fazer presencial, eu tô falando Aproveite aqui, esse vai ano, ser só a esse última ano, chance. última chance. Aham. Até porque para fazer um curso presencial é toda uma logística, assim, até Uhum. para a gente se organizar, né? Porque a gente tem a nossa Sim. agenda de atendimento também, então eu tiro um dia só para isso. Eu preciso fazer com que o ambiente do meu trabalho seja um ambiente para receber as meninas, né? Uhum. Então, a questão de alimentação, coffee break, almoço, a parte da sala de reunião Toda também, toda a organização, né. organização, os materiais para disponibilizar, apostila, certificado. E você faz a parte prática em gestantes, Eve, ou elas fazem uma nas outras? Quando eu fazia o curso presencial na Paulista, eu mostrava para elas como era feita a técnica em uma gestante, Uhum. eu aplicava a técnica na gestante, e aí quando elas iam treinar, eram modelos não grávidas, para elas Uhum. poderem treinar até com mais segurança, né. Sim. E para as modelos que estavam deitadas ali também receberem super de boa o procedimento, porque não estavam Sim. grávidas, né. Sim. Porque eu Uhum. acho que é muita responsabilidade eu colocar, profissionais ali para treinar Em em gestante, gestante, sim. né. Não, mas muito legal. Então, o treinamento das meninas eram em modelos não grávidas e eu Uhum. demonstrava numa gestante. Sim. Quando eu fiz agora nos cursos VIPs, né, que eu fiz de 1 a 2 alunas por vez, eh, eu pegava modelos não grávidas também, até pela Sim. logística de tempo, né, de tudo. E não é toda vez que a grávida tá disponível também, né. Exatamente. Então, eu teria que ter, de repente, uma modelo grávida para poder demonstrar para elas e uma outra modelo que não estava grávida, Uhum. então isso também ficava mais difícil de eu conseguir conciliar. Sim. E aí acabou que a gente faz só na não grávida. Mas aí no curso, no online, a aula vai ser demonstrando numa modelo Numa modelo grávida. grávida, aham. Ô, Eve, e agora a gente está chegando na reta final do nosso bate-papo. Eu queria que, se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo a gente, que tem vontade de migrar aí para essa área mais de gestante, qual conselho você poderia dar para quem está começando, para quem quer migrar para essa área? O que que você pode falar para essas pessoas? Bom, eu sou suspeita, eu Uhum, adoro, eu acho que o que eu mais amo dentro da nossa profissão é lidar uhum, com as gestantes e as puérperas. Então, assim, para quem está iniciando, para quem está começando agora, saindo da faculdade, enfim, ou que quer começar, já está na área há muito tempo, mas quer migrar para esse uhum. nicho, é você procurar se especializar,
estudar. Hoje em dia, como eu falei, antigamente, quando eu tive essa paixão toda, eu não tinha cursos para Aham. procurar, para poder me especializar, para poder entender mais. Então, era artigo científico, livros de obstetrícia, Sim. contato que eu tinha através dos fisioterapeutas, né, Uhum. dos médicos que tinham ali. Então, hoje em dia está tudo muito acessível, né? Tanto na internet, artigo científico que a gente tem a rodo, livros de Aham. obstetrícia, e os cursos especializantes. Tem o Uhum. meu, assim, tem de várias outras profissionais também. Aham. Então, acho que é isso, assim, nunca lidar com esse público sem antes você ter domínio do que você está fazendo. Sim. Porque são duas vidas que estão nas suas mãos, né? A da mãe Sim. e a do bebê. Então, a gente Uhum. tem que ter ética, segurança, profissionalismo para poder começar a atender esse A público. pensar A em pensar, começar a atender esse exatamente. público, né, Eve? Exato. Às vezes a gente vê assim na hora da massagem, da drenagem, acha que é tudo muito fácil, muito Uhum. simples. Mas não, existem pontos no corpo da gestante que são pontos gatilhos. Esses Uhum. pontos, eles podem levar a um aborto espontâneo. E Sim. se você estimula erradamente enfim, e use um produto que não deve ser usado. Então você imagina o nível, né, de Não, e é justamente esse ponto que eu acho tão importante da gente bater nessa tecla aqui agora, Eve, que nunca vai ser tipo, eu só trabalho com estética. Tipo, olha isso, né? Tipo, olha o nível que a o gente pode nível. chegar, né? Você fazer uma massagem de uma maneira errada, você pode dar gatilho num ponto, Sim, tipo, abortivo. Então, assim, abortivo. tem que tomar muito cuidado, tem que ter muita responsabilidade mesmo, né, Muita, Eve? muita. E é um pontozinho assim que você acha que, que ponto bobinho. Não, e você vai ver, tá super relacionado Sim. a uma coisa maior. É, estética nunca vai ser só passar creminho, né, minha amiga? Não, é tudo menos isso. É, apesar de não, mas isso vai mudar ainda, tá mudando, né, Eve? A Vai, gente tem fé. Aham. amém. Aí tá tendo uma mobilização grande aí, né? Vamos Uhum. torcer para que a gente tenha voz dessa vez e que mude esse cenário da nossa Sim, profissão, né? Tá na hora já. sim. Eve, muito Ai, eu obrigada! Amei ter você amei. comigo, foi um prazer, muito obrigada pelo seu tempo, sua atenção, Ai, eu viu? amei demais. Obrigada pelo convite, que Ah, honra! imagina, é um prazer todo meu ter você aqui comigo. Ó, vou deixar aqui as redes sociais da Eve, sigam ela, se vocês tiverem interesse em ingressar aí nesse mundo gestacional, falem com ela, tá? Vou deixar tudo aqui e vou deixar na descrição do vídeo também o creme que você falou, o óleo essencial que você falou pra gente Ah, tá colocar, bom. tá bom? Tá bom, Beijo, gente, combinado. obrigada!